Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula de tipo abstrato de dados, nesse vídeo eu vou mostrar como compilar, né? A nossa primeira compilação, tanto do tipo abstrato de dados, a sua implementação, na verdade, quanto do programa que vai utilizá-lo. Só para fazer uma recapitulação aqui, só para recapitular, nós temos aqui um programa teste lista.c. É um programa que está falando, olha, eu quero usar a nossa lista simplesmente encadeada, né? Nossa lista encadeada simples e as funções que manipulam ela. Uma vez que o programa quer utilizá-lo, basta que ele inclua aqui, né, o arquivo lista.h, que é o nosso tipo abstrato de dados, lista simplesmente encadeada. O nosso arquivo de cabeçalhos, a nossa interface pública, onde nós temos definidos aqui as estruturas de dados e também as funções disponíveis ao usuário, disponíveis aos programas para manipular essas estruturas de dados. Tudo bem? A implementação desse TAD ficou aqui no arquivo lista.c, que também incluiu lista.h, né? Só que aqui ele para cada função que ele incluiu, ele implementa, né, cada função, tá aqui bonitinho. E por fim, a gente tem aqui o nosso teste lista.c. Uma coisa, antes de eu continuar aqui na compilação, só relembrando, a gente coloca entre aspas, né? Esse entre aspas significa que é um arquivo nosso, né? Um tipo abstrato de dados nosso, um arquivo de cabeçalhos nosso, não está instalado no nosso computador, não vem junto com o GCC, diferente desse padrão aqui, que é o maior e menor, né, que significa que veio junto na instalação do compilador, então a gente utiliza o aspas simples. E uma coisa interessante é o seguinte, pessoal, uma vez que esse programa inclui esse lista.h, ele está trazendo tudo que está nesse arquivo, inclusive esses outros includes aqui, ó. Inclusive esse include stdio.h e stdlib.h. De maneira que, se eu estiver aqui dentro do programa e eu quiser usar o printf, por exemplo, e colocar qualquer coisa aqui dentro, vai funcionar por quê? Porque mesmo eu não tendo incluído explicitamente o stdio.h dentro desse arquivo testlista.c, uma vez que o arquivo lista.h inclui essa biblioteca e, por sua vez, eu estou incluindo esse lista.h, essa nossa biblioteca, né? Ele já traz para a gente todas essas definições, inclusive esses includes. Então, isso aqui também vai funcionar, beleza? Muito bem, então como que a gente compila esse programa, né? Vamos voltar aqui para o terminal. Aqui eu estou na pasta do projeto, veja que a gente tem aqui o arquivo lista.h, né, nossa TAD, nós temos a implementação dela, lista.c, e eu poderia ter outros arquivos de implementação implementando a mesma definição, tá? Suponha que eu tenha um outro jeito, né, uma outra pessoa implementou uma lista2.c que implementa as funções de uma maneira diferente. Poderia ter aqui sim, tá? Mas a princípio a gente só tem uma para cada TAD, para cada tipo abstrato de dados. E aqui a gente tem o nosso teste lista.c, que é o nosso programa. Então, vou chamar aqui o compilador, que é o GCC. Vou falar, olha, compila para mim o teste lista.c e gera a saída, né, -o de output, gera a saída para a gente aqui o teste lista, esse padrão que eu estou seguindo. Poderia ser qualquer nome aqui. Note que a compilação deu problema, ó, ele não achou as funções que a gente está definindo. Ou seja, o nosso usuário está tentando utilizar uma coisa que ele não conhece. Da onde que está vindo isso? Entendeu? Nosso programa está tentando utilizar funções que não sabe de onde que está vindo. Por quê? O que está acontecendo? O nosso programa ele sabe onde estão definidas as funções, que é o no lista.h. O lista.h, o nosso arquivo de cabeçalhos, é como se fosse o nosso manual, tá? Como se fosse o nosso manual das funcionalidades do sistema. Mas, ao tentar executar, não basta só que eu tenha o manual. Eu preciso também ter o sistema, né? Eu preciso também ter o produto. Imagina você estar usando a funcionalidade do teu celular, você sabe que existe uma função para tocar uma música. Beleza, mas o que adianta que você saiba que teu celular tem uma função que executa uma música, né? Que toca uma música, sendo que você não tem um celular? Então, não dá certo. Então, o que nós precisamos fazer? Já que o nosso programa quer utilizar o tipo abstrato de dados lista.h, a gente tem que compilar a implementação desse tipo abstrato de dados e passar para o nosso programa, de maneira que ele vai saber o manual, né, das funcionalidades, ele vai ter também o arquivo, né, o compilado, onde estão implementadas de fato as funcionalidades que eles estão usando. Então, para a gente compilar essa implementação desse ponto .h, né, eu tenho que fazer o seguinte, eu chamo os GCC e agora tem uma flag nova, eu tenho que usar o -c.
tá? "-c lista.c", o que significa? Ó, o "-c", um macete rápido, significa o seguinte: se você está querendo compilar um arquivo que não tem um programa principal, né, não tem um int main lá dentro, você utiliza a flag "-c", tá bom? Para simplificar, você pode pensar dessa maneira. Então, compila para mim o arquivo lista.c, que não tem nenhum arquivo definido, nenhuma main definida dentro dele, tá? E gera para mim "-o", né, de output, gera para mim o arquivo lista.o. Mas, Samuca, por que você está usando lista.o? Primeiro que eu estou usando lista para manter o padrão, né, para saber que o arquivo compilado é a lista que vem dessa implementação. Tudo estou usando o mesmo base name, né? Mas por que .o? Geralmente não tem uma convenção bem estabelecida, mas no geral a gente utiliza o .o para falar um arquivo compilado, é um arquivo objeto que você compilou. Tá bom? É um arquivo que não tem uma main e que está compilado, tá? Você pode utilizar essa convenção que facilita na hora de você disponibilizar seus códigos para outra pessoa, por exemplo. Então vamos fazer o seguinte, compilamos aqui, nenhum problema de compilação. Muito bem, então agora a gente já tem o arquivo compilado aqui, ó. Nós temos o lista.o, vamos então de fato compilar agora o nosso teste lista.c. Para isso eu faço o seguinte, olha, GCC, que é o nosso compilador, compila esse programa, o teste lista.c, ele está utilizando lista.h, né? O tipo abstrato de dados lista.h. Só que a implementação desse tipo abstrato de dados, ela foi compilada no arquivo lista.o. Então, a gente também precisa passar esses arquivos compilados, que estão as implementações dos tipos abstratos de dados que os nossos programas estão utilizando. Ficou um pouquinho confuso? Deixa eu voltar aqui para o arquivo, então. Uma vez que o nosso programa está utilizando essa biblioteca aqui, né, o lista.h, que é o nosso tipo abstrato de dados, a nossa TAD de lista, e essa TAD foi implementada nesse arquivo lista.c, que nós compilamos, né, geramos um código compilado onde que a nossa máquina entenda, na hora de compilar o nosso programa, eu também preciso passar esse arquivo compilado para o programa, para que ele saiba onde estão essas implementações compiladas para que ele utilize. Então, eu passo esse lista.o. Ah, Samuca, mas se o nosso programa teste lista.c utilizasse um outro tipo abstrato de dados que a gente criou, por exemplo, aluno.h, né, que tivesse uma implementação aluno.c, eu teria que compilar esse arquivo aluno.c e passar esse arquivo compilado também na hora de eu compilar esse meu programa? Exatamente isso. A gente precisaria fazer isso também. Mas esse detalhe a gente entra já já. Vamos terminar de compilar aqui. Então, o GCC compila o arquivo testelista.c, utilizando esse arquivo compilado, testelista.o, e o resultado da compilação do meu programa vai ser o arquivo, né, -o, o arquivo teste lista. Beleza, compilou sem nenhum problema. Vamos agora executar esse camarada. Para executar, eu coloco /, aqui no terminal, e o nome do programa, o nome do arquivo binário que foi compilado. Beleza, ó, funcionou. Está chamando o nosso programa compilado, bonitinho, está executando. Então, a gente acaba de compilar o nosso primeiro tipo abstrato de dados e depois compilar também o nosso programa. Então, resumo rapidão para terminar esse vídeo. Nós, antes de compilar, né, o nosso programa, que por sua vez utiliza essa lista.h, esse tipo abstrato de dados lista, nós precisamos compilar a implementação dessa TAD, desse tipo abstrato de dados. E nós fizemos isso fazendo o seguinte, ó, fizemos isso com o comando gcc -c lista.c -o lista.o, onde o -c significa que o compilador vai compilar um código que não tem a main, né? E ele vai gerar para mim uma saída .o. Beleza, .o esse é o padrão que a gente seguiu. Na hora de compilar o nosso arquivo, o nosso programa que utiliza o tipo abstrato de dados lista, a gente tem que passar a implementação compilada para ele conseguir entender, né? Como se você falasse, olha, eu conheço o manual do meu produto, do meu celular, mas eu preciso passar o celular para ele. E nessa abstração, o celular seria esse lista.o, beleza? Gerando nosso arquivo de saída, que é o -o, aqui, teste lista. Beleza, pessoal?
No próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais sobre implementação aqui algumas coisinhas de implementação do tipo abstrato de dados, e depois a gente vai ter uma série de vídeos melhorando a nossa compilação. A gente vai ver um pouquinho o que é Makefile e vamos começar a automatizar a compilação dos nossos programas. Tá bom, pessoal? Então vejo vocês no próximo vídeo.